Olá, boa noite, bem-vindos ao CVM Educacional. Hoje com Marco van der Rie, Chief Development Officer de GRI em Amsterdã. Uma live aqui que não vai acontecer nas vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente. Portanto, amanhã, dia 5 de junho de 2021, nós teremos aqui hoje a participação do Marco. Ele é um especialista internacional, um grande expert no tema. Enfim, nós tentamos aqui antes a conexão, tivemos um probleminha, mas agora estou vendo que está tudo funcionando muito Isso. bem. Marco, boa noite aí, muito obrigado por estar no CVM Educacional. Boa noite, Vasco, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer e a honra são nossos. Eu queria te agradecer especialmente porque você está falando da Europa, num fuso horário aí diferente do nosso, bem mais tarde, então numa sexta-feira. Então, muito obrigado. Acho que é só uma prova do seu compromisso com o tema e com a disseminação do tema no Brasil, né? E muito obrigado de novo. Só para falar aqui para os nossos quem está entrando agora na live, que o tema hoje não poderia ser outro. A gente vai falar aqui das finanças sustentáveis, em especial, que é o tema de hoje, a disseminação, a transparência de informações no mercado e a sua importância para a agenda ASG, né, ambiental, social e de governança, com um grande especialista aqui, internacional e, como eu disse, para nossa sorte, que fala português e fala muito bem. Então, a gente está aqui, vai ter uma live que vocês vão poder mandar as suas perguntas. Mandem as perguntas pelo direct, relembrando que as respostas e as opiniões são nossas, pessoais, né? E não necessariamente representam a opinião da CVM ou das instituições do entrevistado. Mas, Marco, vamos direto ao assunto. Estou muito animado aqui para te ouvir mais uma vez. Muito obrigado a vocês, GRI, por essa live hoje. Você pode falar um pouquinho de você também e do GRI, para quem está nos acompanhando? Bom, em primeiro lugar, Vasco, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho o tema super importante. É sexta-feira à noite, mas então eu tomo cerveja um pouquinho mais tarde. Então, não tem problema. Olha, eu comecei pessoalmente a trabalhar com o Brasil já há mais de 25 anos atrás. Eu fiz a minha tese de mestrado sobre a questão de biodiversidade no Brasil nos anos 94 a 95, alguns anos depois o Rio 92, que eu fiquei inspirado por essa liderança brasileira na época na questão de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e principalmente biodiversidade. Então, fiz a minha tese, trabalhei alguns anos no Brasil, numa ONG ambiental, viajei o país inteiro, então sempre fiquei apaixonado pelo país, pelo meio ambiente, pela floresta amazônica, pelo cerrado, pela Mata Atlântica. Então, essa é onde começou a minha carreira. Trabalhei no mundo inteiro com Nações Unidas, com ONGs, com o setor privado. E agora estou no GRI, que é o Global Reporting Initiative, já há quase 2 anos. E que para mim é uma entidade fundamental ao nível global. Somos uma entidade pequena, mas temos um instrumento muito importante para as empresas ao nível global, que é o relatório da sustentabilidade das empresas. E criamos as normas para esses relatórios. GRI foi criado em 97, também em consequência do Rio 92, porque, em princípio, a ideia eram políticas globais de países, mas também a ideia de algumas pessoas era como as empresas vão participar disso, como as empresas vão se responsabilizar em relação aos temas discutidos no Rio 92, as convenções que foram adotadas de clima, de floresta, de biodiversidade e a Agenda 21, e como as empresas vão poder participar dessa agenda de desenvolvimento sustentável e como as empresas vão fazer o seu relatório, ao lado do relatório financeiro, um relatório de sustentabilidade. Então, isso foi a missão original do GRI, criado em 97. Temos sede em Amsterdã desde 2000 e desde 2016 mudamos um pouco a nossa organização. Antes eram
frameworks para os relatórios de sustentabilidade. Desde 2016, nos transformamos a organização em uma organização formal de standards, ou normas, para os relatórios de sustentabilidade das empresas, que abrange todos os temas da sustentabilidade, não só meio ambiente. E aí vem o tema ESG, ou ASG no Brasil, que é meio ambiente, as questões sociais, questões de governação, de governabilidade das empresas, e também, de fato, a questão de economia entra também. A Sônia Vaforetto, que eu acho que muitos de vocês conhecem também, escreveu vários artigos sobre o IISG, não só o ESG, mas o IISG, economia, meio ambiente, social e governança. E então nossas normas dão um geral para uma empresa poder fazer o seu relatório, fazer uma análise de impactos e olhando as questões gerais e como vão abordar os temas. E temos uns 34 normas tópicos também, que vão de biodiversidade, clima, água, economia circular, direitos humanos, corrupção, etc, etc. Todo em questão de transparência das empresas. Então, é muito breve, isso é gerir. Perfeito. E eu acho que é um tema extremamente importante para o futuro do mercado de capitais. Eu vou dizer que para a CVM, já há alguns anos, nós enveredamos por essa temática, dando prioridade como um tema de competitividade do mercado de capitais brasileiro, né? O país precisa de mais de $1 trilhão de investimento em infraestrutura. Esse investimento não virá do governo, precisa vir do setor privado. O setor privado tem um papel nessa construção que o Brasil precisa, né? E se possível, tanto melhor se for uma infraestrutura mais eficiente, sustentável, enfim, portanto, com tantos ativos como positivos que o país tem nesse campo, parece fazer sentido pensar que a gente tem uma oportunidade única também, que o mercado de capitais e o sistema financeiro, de uma forma mais ampla, tem um papel na construção aí desse meio ambiente sustentável, porque é o que as pessoas precisam, né? Saneamento, água limpa e esses direitos básicos que ainda, infelizmente, muitos brasileiros não têm pleno acesso e que sem investimento público ou privado eles não vão acontecer. Então, a gente tem uma oportunidade única aqui no país. A CVM vem trabalhando nessa temática e uma parte dessa equação é dar as informações para esses investidores, né? Você pode falar um pouquinho, então, do papel, acho que é o nosso tema principal, da transparência da informação para o investidor? Você vê, dizem que investidores da minha idade não estão prestando tanta atenção nisso, que isso é uma coisa geracional, que a próxima geração está com mais vontade de olhar para o impacto social dos seus investimentos. Se você puder explorar um pouco a questão da transparência dessas informações e como isso pode ajudar, e se você vê aí diferenças de perfil entre gerações, acho que seria aí um tema interessante para a gente abrir aqui a nossa visão de mercado desse tema. Ok, bom, esse é um tema amplo, podemos conversar bastante tempo sobre isso. Bom, uma primeira, eu acho que tem duas coisas que você falou que eu acho que gostaria de tocar primeiramente. Realmente, o perfil dos millennials e o seu interesse de investimentos está mudando completamente da nossa geração. Muitas vezes eu sou um millennial avant la lettre, porque eu comecei a minha carreira em questões de meio ambiente 25 anos atrás e sempre trabalhei com a questão de purpose na minha carreira, tive a oportunidade de poder fazer isso. E essas gerações já foram feitos vários estudos, estão investindo o seu dinheiro já direcionado para outro tipo de ações e olham especificamente para o desempenho das empresas na questões de sustentabilidade. Uma coisa ao lado também que é interessante para ver, recentemente falei com
um diretor da Universidade Técnica aqui na Holanda, por exemplo, e foi muito interessante. Ele falou, 10 anos atrás, 15 anos atrás, qualquer um engenheiro saindo dessa universidade queria trabalhar para a empresa petrolífera da Holanda, que é Shell. Agora, as primeiras 10 empresas que aparecem, o Shell não está aí. As pessoas, os jovens estão procurando não só com seu dinheiro e seus investimentos um caminho muito mais sustentável, mas as suas carreiras também se dirigem muito mais para tecnologias e empresas que trabalham mais na questão da sustentabilidade. Então, até em termos de competitividade para empresas, é importante trabalhar nesse tema para atrair os talentos. Outra coisa que você falou é a questão, a importância de relação do setor privado nesse campo. E nós podemos ver, por exemplo, na Europa, o Pacto Ecológico Europeu, que foi aprovado pela Comissão Europeia atual, eles decidiram ter um enfoque fortemente na questão de desenvolvimento sustentável. O Green Deal toca em todas as áreas da economia, da agricultura, de economia circular, indústria, edifícios, setor financeiro, transportes, etc. A União Europeia e os governos da Europa não podem fazer sozinho também. Eles também precisam trabalhar com o setor privado. Então, a participação do setor privado dentro dessa agenda é de extrema importância. E por isso a União Europeia está lançando uma nova legislação, proposta de legislação, diretriz, regulamentação, etc., nos últimos meses, inclusive a respeito dos relatórios de sustentabilidade, para que as empresas tenham um horizonte mais claro onde é o futuro da gestão da economia e aí podem investir na direção de uma economia sustentável, mais sustentável, que ajuda a conseguir as metas que a União Europeia, como todo, construiu. Deixa eu perguntar na verdade, antes de falar então da importância da transparência das informações, pegando esse ponto que você falou, que eu acho muito interessante, a minha carreira foi principalmente no mercado de capitais, né? Então esse é um tema novo para nós aqui, a gente está nele há uns 4 anos, então não se compara com a sua trajetória de 25 anos na temática, mas a gente às vezes percebe ainda algumas visões de que especialmente entre aqueles que têm uma visão mais ainda ambientalista, não sei se tradicional, de que o mercado é ruim. Ou seja, o mercado está querendo mal do meio ambiente, enfim, o que pode... o mercado como uma coisa que se opõe ao meio ambiente. Como é que vocês veem isso? São opostos ou podem ser parceiros? Não, eu acho que eu vejo as mudanças dos últimos 2 anos com tantos sinais de mudança e até a pandemia ajudou nós a repensar onde vivemos, porque nós dependemos muito mais um do outro do que pensávamos. Isso a pandemia deixou claro. Nós temos que trabalhar junto, nós temos que colaborar, nós temos que ter metas em conjunto para tratar esse tipo de temas. E muitas vezes em apresentações eu uso um cartoon, uma imagem de que essa onda da pandemia ainda é uma onda pequena. E vem outras ondas muito mais complexas e complicadas, como a mudança climática, os problemas da crise da biodiversidade, etc. Então, nós temos esses temas para tratar. Mas eu vejo, tanto de pontos de vista e grupos de liderança de empresas, a gente viu essas discussões no WEF sobre o Stakeholder Capitalism, a gente viu no Business Roundtable nos Estados Unidos, que é um grupo de 200 empresas mais importantes dos Estados Unidos, 1 ano e meio atrás, antes da pandemia, também forte expressão em favor de tratar as questões da mudança climática, e tem mais centenas de esse tipo de exemplos do que aconteceu nos últimos 2 anos. Decisões de grandes fundos de pensão no mundo, da Noruega, do Japão, na Holanda, mas a maior fundo de pensão na Holanda ainda também temos dificuldade de fazer essa mudança, mas temos tantas dessa mudança. Por exemplo, você viu o que aconteceu com a Shell aqui na Holanda a semana passada, virou uma notícia global, de que
Primeiro uma semana foram os shareholders e teve na reunião anual dos shareholders teve um grupo que chama Follow This, que são shareholders ativistas que põem nessa reunião anual a discussão a questão de mudança climática. 7 anos atrás foram 2% dos shareholders que aprovaram, agora foram 30%. Nos Estados Unidos com Exxon teve 60% a semana passada. Então, nós vemos tanto de grupos de liderança de empresas como shareholders uma mudança nessa abordagem de questão de desenvolvimento sustentável. E eu acho que as normas GRI e o standard GRI ajudam uma empresa para entender melhor o seu ambiente, no sentido de ambiente da empresa. Todas as questões materiais, não somente financeiras, mas também todas as outras questões materiais, como que eu mencionei, as normas sociais, econômicas, meio ambiente e de governança. E aí a transparência das empresas é muito importante, que eles conseguem, através desses relatórios de sustentabilidade, mostrar o seu empenho, mostrar o seu impacto negativo, a questão de como vão gerir esses impactos, o seu empenho ao longo do ano, ao longo dos anos, e aí essa transparência vai ajudar para os investidores tomar decisões. Nós sabemos que muitas vezes as organizações de rating ou que trabalham na questão de sustentabilidade ou outros investidores em relação aos seus índices utilizam as informações dos relatórios do GRI das empresas para criar os seus índices, o seu rating dessas empresas. Então, a transparência que a empresa faz através do seu relatório é super importante para toda essa cadeia de informação desses dados de transparência, inclusive os investidores. E para nós, dentro do GRI, é importante também são todos os stakeholders, então a sociedade civil, sindicatos, os próprios shareholders e todos. Então, essa informação é para todas. Perfeito. Já tem algumas perguntas aqui, mas pensando para aquele que está nos ouvindo agora e ainda tem pouca informação sobre o tema, você pode dar um exemplo concreto para um investidor que queira investir numa companhia que, por acaso, adote os estándares da GRI. Que tipo de informação ele pode ter, por exemplo, se ele tem uma preocupação social ou se ele tem uma preocupação com o clima? Você poderia citar alguns exemplos concretos? Olha, o relatório GRI é um relatório que olha para o impacto da empresa em todas essas questões. Para fazer esse relatório, a empresa tem que fazer o análise de materialidade, que a gente chama, e não só a questão de financeiro, mas principalmente o impacto da empresa sobre todos esses temas. Então, se uma empresa petrolífera tem um impacto em comunidades locais, porque eles têm operações lá, esse tipo de informação, porque é material, a empresa vai ter que relatar dentro do seu relatório. O investidor vai entender, por outro lado, então essa empresa está fazendo esses investimentos e operações dentro dessa área, eles entendem que o impacto sobre a comunidade local é esse, eles entendem que o impacto de criação de emprego é esse, eles entendem que o impacto de meio ambiente pode ser tal, e isso pode levar a resultados positivos ou problemas no futuro. Então, o relatório de GRI ajuda a empresa para entender tanto, por um lado, os riscos da empresa em todos esses temas e, por outro lado, também ver onde tem as oportunidades. Eu pensei em algum momento para entender esse tema e quando vira a questão... Não, vou voltar um passo. Quando você só olha a questão de materialidade financeira, muitos talvez desses temas talvez não apareçam
porque você vai só olhar para o resultado positivo da empresa é tal, para o shareholder isso leva a tal. Mas quando você não olha os impactos negativos que poderiam aparecer daqui 3, 5, 10 anos, você não vai entender o futuro valor da sua empresa. Então, isso é só um exemplo. Eu não sei se isso ajuda para entender, mas eu acho que vale a pena. Um investidor na Irlanda, com quem eu falei o ano passado, ele disse o seguinte: ele vê o relatório da empresa, ele conhece as normas GRI, ele sabe então quais questões dentro das normas poderiam ser importantes, a empresa podia ter impacto sobre esse tipo de temas, e ele usa as normas GRI como uma guia de fazer as perguntas nas reuniões quando tem as empresas. Então, você pensou nesse tema? Por que esse tema não está dentro da sua análise de materialidade? Por que você não pensou tal? Como você está tratando esse tema? Então, as normas funcionam nos dois lados. Ele funciona para a empresa entender o que eles estão fazendo, e com oportunidades de impacto e risco, e para o investidor fazer as perguntas. Igualmente, tem muitos bolsas de valores ou outros do mercado financeiro, regulamentações no mundo que, de alguma forma, recomendam o uso de GRI para as empresas. E, por exemplo, nas Filipinas, 2 anos atrás, a SEC, a CVM de lá, fez obrigatório para as empresas listadas fazer o relatório GRI, porque eles querem entender qual é o impacto de todas essas empresas. Então, essas normas estão sendo utilizadas por muitos stakeholders diferentes. E só para comentar que o investidor brasileiro também, o investidor que é acionista em companhias brasileiras listadas na Bolsa, tem acesso a algumas informações. Se a companhia precisa informar no formulário de referência se tem relatório de sustentabilidade e quais são os critérios utilizados, deve reportar os riscos. Mas a CVM fez aí no início do ano uma audiência pública para ouvir e com uma proposta mais detalhada para que esses riscos sejam detalhados com maior clareza e maior facilidade para o investidor, inclusive por uma questão de comparabilidade, para que ele possa comparar essa informação entre companhias diferentes. Então, mas uma dúvida que existe hoje no mundo, e vocês estão à frente dessa discussão que se chama de talvez uma convergência, é que com o tempo foram surgindo muitos modelos, e isso talvez tenha dificultado para o investidor, por exemplo, escolher uma forma mais adequada. Tem havido um processo aí de procurar encontrar uma convergência, mas certamente GRI, acho que é o mais disseminado do mundo, são milhares de empresas, né, que adotam o GRI como, enfim, como standard para reportar. Mas como é que vocês veem isso, essa questão das múltiplas taxonomias? Se você puder falar um pouquinho, eu sei que é um tema talvez complicado para quem está nos ouvindo, mas certamente quem for buscar mais informações, e a gente vai colocar aqui tudo que você está falando, a gente vai disponibilizar os links depois para quem quiser, junto com o vídeo, para quem quiser se aprofundar. Mas ele vai encontrar outros estándares também e pode ficar na dúvida. Fala um pouquinho do que está acontecendo no mundo nesse momento, que vocês estão à frente. Ok. Bom, vou tentar explicar com calma. Então, eu acho que o primeiro, temos mais ou menos 10 mil empresas a nível global que utilizam as normas GRI, e essas são as empresas grandes. Se vocês querem entender melhor o que isso funciona, qual é esse universo de empresas, a KPMG fez um relatório excelente em dezembro que se chama The Time Has Come, que explica o Sustainability Reporting, os relatórios de sustentabilidade no mundo. Fizeram uma análise dos 52 economias mais importantes do mundo, e então mostra quantos desses aí, as 100 empresas mais importantes nessas 52 economias, 67% das empresas fazem o relatório GRI. Só para entender, dos 250 maiores empresas do mundo, 75%
deles fazem o relatório GRI. Então, tem um universo enorme de empresas que fazem o relatório GRI. Tem vários standards. Eu acho que qualquer standards, iniciativas, ideias novas, agrupamentos, harmonização, várias discussões. Então, eu acho que porque ainda não conseguimos fazer o que propusemos em 1997, que é ter um relatório de sustentabilidade fixo para empresas que todo mundo faz, comparativo. Então, a gente entende da mesma forma o relatório financeiro de uma empresa é igual para todos, e quando você lê o relatório financeiro, você sabe o que significa isso, e o relatório de sustentabilidade deveria ser mais ou menos o mesmo. Então, isso que foi o objetivo do GRI, mas não necessariamente conseguimos mudar a economia. Então, por isso tem o World Benchmarking Alliance, que tem novas iniciativas para fazer uma análise de onde estão as empresas. Tem o CDP, que trabalha especificamente nas questões de CO2 e de mudanças climáticas. Tem a SASB, que tem um foco específico em materialidade financeira e sustentabilidade. Tem a VEF, que saiu com um agrupamento de estándares existentes, inclusive 80% do GRI, para um novo agrupamento de stakeholder reporting. Então, para empresas e para muitos seguidores desse tema, talvez fique de fato algum momento o que está acontecendo, qual norma eu vou utilizar. Nós, do GRI, sempre tentamos fazer sistemas de alinhamento entre as nossas normas e as outras. Então, tem com TCFD, tem com B Corp, tem com SASB, tem com as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando uma empresa faz um relatório GRI, é fácil fazer os outros também, através do relatório GRI. Nas alinhamentos globais, eu acho que eu volto a falar sobre a União Europeia. A proposta de legislação que saiu em abril, que chama o CSRD, o Corporate Sustainability Reporting Directive, a diretriz para os relatórios de sustentabilidade corporativa, que segue uma diretriz anterior, que era dos relatórios não financeiros, e que deveria entrar em vigor provavelmente o ano que vem. Ainda tem bastante discussão política também. Essa nova diretriz vai na direção de obrigatoriedade de relatórios de sustentabilidade. Então, isso é dentro de uma questão política, isso é uma novidade. Isso vai criar o que eles vão decidir, vai criar uma norma obrigatória por provavelmente um universo de 50 mil empresas na Europa. Então, isso é um grupo enorme. Qualquer empresa, provavelmente com mais ou menos 250 pessoas, vai ter que fazer esse relatório obrigatoriamente e vai ter que fazer vai ter que auditar esse relatório também. Então, vai aparecer um enorme trabalho para a empresa de auditoria para fazer a auditoria de relatórios de sustentabilidade. Outro ponto fundamental dessa nova legislação é a questão de dupla materialidade, que eles chamam. Então, a questão da materialidade de impacto, de ver o impacto da empresa sobre os temas de sustentabilidade, inclui outra vez ESG, o EESG, e o impacto desses temas sobre a materialidade financeira da empresa. Então, a União Europeia desenvolveu essa ideia da dupla materialidade. E se você quer entender mesmo, nossa página web do GRI, o globalreporting.org, quando você vai nas últimas notícias, eu acho que a segunda notícia que tem é uma análise exatamente sobre esse tema. Então, para qualquer um que está interessado nisso, pode entrar na página web. Tem uma outra notícia muito melhor ainda de hoje, que eu posso falar depois, mas e que é uma empresa brasileira que virou um parceiro nosso hoje, que é a Ambipar, no desenvolvimimo de uma renovação da norma de biodiversidade. Então, essa é a mais nova notícia que está lá. Então, essa dupla materialidade é fundamental para a União Europeia, essa obrigatoriedade é fundamental, e a questão de multi-stakeholder também é fundamental para a União Europeia.
Então, nós estamos vendo que dentro de um ano vai aparecer uma norma europeia e a União Europeia diz que não vai reinventar a roda, então vai trabalhar com normas existentes, em princípio, porque aí vai muito mais rápido, nós sabemos que leva muito tempo, então vamos ver que isso vai dar nos próximos meses também em questão política. Ao mesmo tempo, a nível global, tem o IFRS, que é dos relatores financeiros de empresas. Também começaram com uma discussão sobre como incluir a questão da sustentabilidade dentro dos relatores financeiros. E teve uma chamada pública de comentários, como a União Europeia também fez. Então, tem uma discussão enorme a nível global por um lado, eu acho que a União Europeia, que focaliza na questão de relatores de sustentabilidade, e a IFRS, que discute, junto com outras entidades como IOSCO, SASB, etc., como incluir sustentabilidade dentro de relatores financeiros. Da nossa parte, nós vemos que, então, quando se está falando sobre convergência e onde vamos no mundo para entender e ter comparabilidade, enxergamos que talvez o sistema vai ser mais ou menos o seguinte: vai ter um sistema de relatores financeiros plus, com a questão da sustentabilidade, porque por qualquer razão as empresas vão ter que entender os impactos financeiros das questões de sustentabilidade sobre a sua empresa. Isso é fundamental para os shareholders. É fundamental, porque senão, se você não vai pensar no impacto da mudança climática na sua empresa agora, daqui a 10 anos talvez você não tenha mais negócio para fazer. E vai ter o outro grupo, que é o relatório de sustentabilidade. Então, a União Europeia diz: vamos ter essa sustentabilidade senso amplo, de impacto, porque para conseguir as metas, como eu já falei, do Pacto Ecológico Europeu, as empresas vão ter que participar. Nós vemos também o governo Biden, que entrou agora, que também está entrando com muitas novas iniciativas, pensando que tem que pensar muito mais no impacto das empresas. E nós vemos com os downloads das nossas normas a nível global, de que tem um crescimento enorme nos últimos anos, tanto na América Latina, no Brasil, porque fizemos os relatórios, ou as normas em português, o ano passado, lançamos em português, já tinha em espanhol, e temos 12 idiomas em total, e também na Ásia. Então, o peso da economia global realmente está na Ásia, mas vimos também um forte interesse nas questões de sustentabilidade nas empresas na Ásia. Então, eu acho que estamos caminhando nessa direção, ao mesmo tempo tem os relatores financeiros com sustentabilidade e os relatores de sustentabilidade de impacto de senso amplo. Então, eu acho que essa da convergência que onde estamos indo, eu acho que mais ou menos, nós vemos mais ou menos que isso vai. Acho que nós tivemos um probleminha aqui na conexão com o nosso. Só um momentinho. Comigo ou contigo? Bom, não, agora acho que voltou ao normal. Não sei se foi aqui ou aí. Ou no meio do caminho. Foi aqui no meio do Atlântico. Pode ser. São 9 mil quilômetros. Mas, enfim, é uma coisa maravilhosa da tecnologia, né? A gente está conversando aqui ao vivo para o público brasileiro, você aí em Amsterdã, ou quase em Amsterdã, e eu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Fantástico. Olha, muito obrigado por a fala. Tem várias perguntas aqui e tem algumas que eu gostaria de fazer também. Então, para pegar essa parte dos relatórios, eu queria. A gente teve aqui algumas perguntas que eu acho que eu vou juntar para você. O Feltrin perguntou se era possível unir o relatório de sustentabilidade com o relatório administrativo em um único relatório da empresa. Então, acho que uma pergunta para você. A Maria Luísa Dória perguntou se um relato integrado não ajuda na transparência das empresas. Ela foi uma pergunta que ela fez há um tempinho atrás, na sua fala, acho que você já explicou, mas se quiser comentar. E o Wagner Aguiar perguntou se as empresas de médio e grande porte não deveriam aderir ao relatório GRI, se não deveria ser obrigatório. Então,
Primeiro aí o Feltrin perguntando sobre o relatório, na verdade, com o relatório administrativo, né, em um único relatório da empresa. Você pode se isso deveria ser obrigatório para, na sua opinião, evidentemente, né, para médias empresas também? Olha, a gente vê que no Brasil temos agora mais ou menos 400 empresas que fazem um relatório GRI. Então, isso já é muito bom. Temos a nossa colega Glaucia Terrio no Brasil, e se você quer entender melhor como funciona, toda sexta-feira ela faz um café e ela virtual, logicamente, e explica como são as normas. Então, qualquer um que tem interesse pode entrar em contato com ela e fazer isso. Eu acho que essa discussão de o relatório integrado, o relatório único, o relatório de sustentabilidade e o relatório financeiro é uma discussão já de alguns anos, e teve até uma organização que é o Integrated Reporting que foi criado para ver isso é possível e como a gente faz. E então eu acho que estamos chegando num ponto onde eu expliquei agora que para um relatório financeiro entender todas as questões de sustentabilidade é um trabalho adicional do relatório financeiro, é muito importante. Por outro lado, o relatório de sustentabilidade, quando estamos pensando nas questões, como eu falei, de dupla materialidade e o impacto em todos esses temas, vai muito além do relatório financeiro. Então, isso depende como uma empresa quer preparar. Podem juntar um relatório, podem fazer dois relatórios separados, podem fazer um relatório de pensamento estratégico por cima. Isso depende um pouco. Eu acho que isso não é necessariamente tem que ser decidido pela política para dizer você tem que fazer o relatório de tal forma. Eu acho que é importante fazer esses relatórios, esses pensamentos. Do ponto de vista da União Europeia, então vai ter que ser obrigatório para empresas de 250 pessoas. Então isso já é empresa de média porte. Então e muitas vezes as cadeias de valor por baixo de grandes empresas também dependem ou tem que reportar para quem compra qual é a sua atitude em relação a muitos desses temas. Fizemos um estudo recentemente em Peru, trabalhamos bastante com as empresas pequenas e média porte, e também quando você vai para o News, no GRI, eu acho que na segunda página tem um relatório especificamente sobre o Small and Medium Enterprises em Peru, em inglês e em espanhol. Então, provavelmente qualquer um de vocês vai poder fazer um download para entender como que esse relatório do GRI também poderia funcionar para empresas de pequenos e médias. Excelente. Olha, vários os usuários aqui, Santana Perlingeiro, agradecendo pela oportunidade de ouvi-lo, a Regiane M. Abreu também falando da ótima live, a Maria Luísa Dória dizendo que foi a melhor palestra que ouviu no nosso canal até agora. Então, tem vários usuários aqui. Tem um protesto dizendo que vocês deveriam fazer, o café virtual não deveria ser virtual, deveria ser um café presencial. Acho que depois que todos estivermos vacinados, os cafés voltariam. Estamos todos esperando, né? Pois é, e eu agradeço a Glaucia aí também, a gente não mencionou, mas que lidera o GRI Brasil, então tem aqui um movimento muito forte no Brasil, vocês podem acessar na internet, a gente vai colocar todos os canais e acho que a gente vai tentar, quem sabe, fazer um café virtual entre GRI Brasil e CVM Educacional. A gente está aqui com algumas questões ainda e eu queria te perguntar aqui rapidinho, dentro do tempo que nós temos, se você podia falar, você falou bastante da Europa. Qual é o impacto da Europa fazer esse movimento para nós brasileiros? Porque são consumidores, são investidores, né? E o Brasil é exportador. E tem um mercado também com muitos ativos, onde vem muitos investidores aqui. Se você puder falar assim, por que isso é importante e como vai se tornar importante para o Brasil daqui a alguns anos, na sua visão? Olha, eu acho que já é importante para o Brasil agora, não daqui a alguns anos. E muitas falas que a gente tem junto com Glaucia, com empresas no Brasil, por um lado, a União Europeia vai exigir de todas as empresas que têm subsidiário na Europa
vão ter que fazer esse relatório também, obrigatoriamente. Então, tem bastante empresa brasileira. Eu não sei se tem um problema de conexão outra vez, ou vocês estão me ouvindo. Espero que sim. Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. O Ok. vídeo que deu uma balançada, Então, nós estamos te ouvindo. ok. Então, as empresas que já têm subsidiário na Europa também vão ter que fazer esse relatório. Por outro lado, também, entre as relações comerciais, logicamente, dentro de cadeias de valor, B2B ou B2C, vai ter que também ter essa transparência, porque não vai ser possível e a União Europeia chama isso como, por exemplo, leakage, difícil entender, leakage de medidas em relação à sustentabilidade de CO2, que estão sendo tomados na Europa, e depois a empresa sai da Europa e vai produzir em outro lugar, e depois exporta de volta para a Europa. Então, isso é uma competitividade não justo, vamos dizer, na questão de sustentabilidade. Então tem que ter, a União Europeia vai tomar medidas de proteção em cima dessas medidas de sustentabilidade. Então por isso tem um impacto na empresa do Brasil. Além disso, eu acho que nós vimos nos últimos meses tem investidores da Europa, como o fundo de pensão da Noruega, que decidiu para tirar algumas empresas brasileiras do portfólio, porque não seguem as regras da sustentabilidade, ou tem questões de direitos humanos. Tem outra ameaça de boicotes de supermercados da Europa em cima de produtos brasileiros. E eu vejo, da minha experiência no Brasil já de 25 anos atrás trabalhando com a Amazônia, com o Cerrado também, que tem muitos produtos da bioeconomia brasileira que têm um valor enorme no mercado global. Por exemplo, tem óleos essenciais que Natura usa para perfumes que vêm da Amazônia, que são exportados no mundo inteiro, mas também tem açaí como produto que já é vendido na Europa. E quando eu estive em São Francisco, por exemplo, 2 anos atrás, eu fui para uma pracinha, eu tinha lá uma barraca vendendo açaí do Brasil, entendeu? Então, esses produtos com comunidades e associações no Brasil tem um potencial enorme. Eu sou membro do conselho de uma entidade que chama Conexus no Brasil, uma entidade não governamental, e a gente fez um mapeamento desse tipo de cooperativas e associações no Brasil que tem produtos de bioeconomia. Eram mais de 1.000 cooperativas no Brasil inteiro, 400 na Amazônia e 600 em outras partes do país. Então tem possibilidade de economia verde, de crescimento enorme. Eu fiquei muito interessado quando você mencionou cooperativas. O cooperativismo é muito forte no Brasil, né? Tanto, enfim, cooperativas de artesãos, enfim, mas cooperativas, inclusive, no sistema financeiro, né? Hoje, existem mais de 300 cooperativas de crédito, enfim, que são registradas hoje na CVM para distribuir produtos no mercado de capitais. Tem registro no regulador do mercado de capitais. Não sei se você tem uma visão, mas você podia falar como é que você vê o setor, né, do cooperativismo, já que vocês trabalharam tão próximo aí dessas cooperativas na Amazônia? Olha, isso até eu estava sofrendo o ano passado mesmo com a pandemia. Foi muito complicado e infelizmente recebemos recursos de doadores para trabalhar com um sistema novo de financiamento e crédito para essas cooperativas, para ajudá-los. Que funciona muito bem. Estamos trabalhando junto com o Banco da Amazônia para ter um processo de crédito rural e da Pronaf também, para ajudá-los, para ajudar melhor, porque muitas vezes esse tipo de cooperativas não tem o conhecimento para acessar esse tipo de crédito. Então, temos todo um sistema de capacitação para ajudar como manejar crédito e ter acesso a esse tipo de crédito para poder ajudar a sobreviver às questões da pandemia. Então, isso foi muito exitoso e dá para ver o crescimento de capacidade desses cooperativos também na sua produção e na sua gestão. É bem interessante. Você falou de crédito, mas e desculpe que ficar te perguntando aqui, assim, mas fica à vontade.
para colocar aí, não necessariamente uma opinião do GRI, mas você acha que outros instrumentos financeiros, você acha que equity poderia ter um papel no futuro para financiamento dessas cooperativas ou só empréstimos? Eu acho que tem a criatividade brasileira nas questões de inovação, de novos produtos, etc. Trabalhei antes de gerir numa entidade que chama Climate Kick, era uma entidade da União Europeia de inovação e mudança climática, e trabalhamos com um parceiro no Brasil, que era o Climate Launchpad do Climate Ventures. E eles estão trabalhando na inovação para a mudança climática, mas pode ser qualquer coisa. E é impressionante as coisas que saem dessas discussões. Pode ser trabalhar com novos produtos em base de frutas da Amazônia, uma barra energética com açaí, com castanha de Pará e vários outros frutos que estão querendo vender no mercado de Califórnia. Também tive a oportunidade de conhecer uma entidade que chama o Global Forest Bond, que trabalha especificamente com uma nova ideia de como você pode, de fato, ajudar quem tem floresta para receber recursos sobre essa terra sem desmatar. Então, qual é o valor que você pode dar para a floresta em pé, que talvez seja muito mais do que desmatar e colocar um produto que não dá tanta renda, e esse estoque de carbono que de fato tem nessa floresta tem um valor enorme para o futuro. O presidente do Bradesco, no final do ano passado, falou uma coisa interessante numa conferência. Ele disse que tem 80 a 120 bilhões de toneladas de CO2 estocados nas florestas brasileiras. E se você colocar aí esse CO2 no mercado europeu de carbono, seria 20 trilhões de reais. Então, o valor que o Brasil tem, tanto só de estoque de carbono, mas também de produtos da floresta e produtos da sustentabilidade, é enorme. Então, a inovação, juntando isso com a inovação e capacidade de gestão e de empresarial que tem no Brasil, eu acho que tem oportunidades fantásticas. Olha, esses dados são impressionantes e muito obrigado por levantar também essas questões que são os pontos fortes do Brasil, né? Da bioeconomia, enfim, até de como oportunidades para o mercado de carbono voluntário, por exemplo, né? Acho que aí tem potenciais enormes. A gente está chegando aqui no final, infelizmente, da nossa live, e eu queria te pedir aí a gente tem diferentes públicos aqui que visitam o nosso perfil e nos acompanham. Então, eu entendi que, por tudo que você falou, que a pessoa, seja ela como investidor, seja ela como consumidor, seja ela como um profissional, até para escolher aonde ela vai comprar, onde ela vai trabalhar enfim, e eventualmente onde ela vai investir, essas informações são muito, muito úteis para essas decisões que nós tomamos em diferentes dimensões na nossa vida. E está havendo aí claramente na mudança de gerações uma maior importância para essas temáticas no olhar, na análise que as pessoas fazem. Então, nesse momento de mudança, né, que está acontecendo agora, não é uma coisa para o futuro, o que você diria, por exemplo, agora pensando naquele profissional, que é hoje um profissional que está no mercado, ou uma pessoa que está estudando, vai se formar, você vê um crescimento nessa área de finanças sustentáveis, sustentabilidade, o que você diria para esse jovem, ou já não tão jovem, que queira fazer aí uma transição para atuar nesse setor? Olha, Vasco, eu acho que quando eu vejo o mercado de trabalho ESG no mundo, ele não tem profissional suficiente para trabalhar. Estão procurando pessoas com conhecimento financeiro em finanças sustentáveis, com crédito e sustentabilidade. Hoje eu estava falando com uma entidade na Suíça que chama South Pole, que trabalha também com questões de crédito de carbono, etc. Ele disse, eu não consigo encontrar as pessoas.
tem falta de pessoas. Então, eu acho que quando você trabalha na área financeira e quer trabalhar nessas questões, eu acho que tem oportunidades mais do que suficiente para você fazer. Então, é interessante trabalhar, porque eu acho, como que a gente estava falando, de repente, os últimos 2, 3 anos, estamos vendo uma discussão global sobre esse tema. As empresas estão se dando conta que, de fato, tem oportunidade nesse tema e não é só um problema para tratar. De fato, quando você entende melhor seu problema, mais oportunidade você pode provavelmente chegar. E que os jovens profissionais que estão interessados nessa área encontram oportunidade para trabalhar nessas empresas. Então, eu acho que tem oportunidades para quem quiser trabalhar nisso. Olha, é uma excelente dica e parece que para quem... o primeiro passo para entender um pouco mais é ir para o site de vocês, né? E olhar, a gente vai postar aqui nas nossas mídias todas as referências que a gente fez. A Glaucia aqui está nos acompanhando. Aliás, eu agradeço a ela pela iniciativa aí, a conversa que nós tivemos e que gerou com você também essa live. E eu falo também que a CVM tem um caderno voltado para investidores, o caderno CVM Sustentável, edição 1 e 2. E a partir de amanhã, a gente vai, nessa semana que começa aí no domingo, mas a partir de amanhã a gente vai começar a postar várias informações sobre finanças sustentáveis nas nossas mídias, vídeos. Vocês acompanhem para vocês ouvirem um pouquinho mais sobre o tema. E esse é um tema muito importante para o país, para a CVM. A CVM participa dessa Task Force da IOSCO, que você mencionou, que está discutindo com a FS Foundation sobre as novas regras e esse processo que está acontecendo no mundo, para que a gente esteja plenamente alinhado aí, entendendo dessa mudança global, que é muito importante e estratégica para o país. Então, se você puder fazer uma consideração final aqui, nessa sexta-feira à noite, já quase sábado aí, se bobear, né? Quase dia... De repente você vai chegar, o dia do Mundial do Meio Ambiente vai chegar primeiro aí, né? Do que aqui para a gente. Isso, daqui meia hora. Daqui a meia hora. Poxa, olha, a gente está te deixando de castigo aqui. Enfim, por favor, qual seria aí a sua fala aqui para quem está nos ouvindo e vai assistir essa live depois, que vai ficar no IGTV e também vai para o YouTube CVM Educacional? Olha, Vasco, em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade de poder falar com você sobre esse tema aqui. Eu acho que isso já é resultado de mudança, porque provavelmente 10 anos atrás não teríamos tido uma conversa com a CVM sobre as questões de sustentabilidade dessa forma. Eu acho que então a liderança da CVM também abrir e entender essas mudanças, como você disse que vai publicar todos esses documentos. Então, isso primeiro mostra que estamos numa direção em conjunto, e a colaboração, eu acho, é o mais importante. Voltando para a sua pergunta inicial, dizendo que mais tem ambientalistas que não gostam e que não querem trabalhar com empresas privadas. Eu devo confessar que 25 anos atrás, eu teria ficado muito com mais dificuldade nessa discussão também, mas a minha trajetória profissional deu para entender. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Nosso planeta é nossa. Temos que fazer em conjunto e temos que todos nós viver, nossos filhos vão ter que viver aqui, nossos netos, e temos uma obrigação de cuidar o planeta. E não é somente não é uma coisa chata, eu acho que é uma coisa de oportunidade, uma oportunidade de novos desafios, de inovação, com o qual a gente pode tratar esse tema. E aí vem oportunidades para cada um de nós, para participar e para também ter negócio. Muitas vezes eu falo, não dá para fazer negócio no planeta morto. Então nós temos que ter a obrigação de todos manter esse planeta vivo e contribuir e colaborar para que seja um futuro sustentável. A gente acha aqui que, assim, eu sigo... A frase não é minha, né? Mas de que a sociedade é um pacto entre gerações, né? Eu sempre entendi isso do ponto de vista da minha atuação, que é a educação do investidor, a educação financeira, preparar as novas gerações, mas isso ganhou um novo sentido para nós aqui na CVM com o crescimento dessa agenda. Então, eu agradeço ao GRI, a você, a Glaucia. Sem o apoio de vocês, a gente não teria conseguido fazer essa live hoje.
Isso aqui é uma caminhada caminharemos juntos como sociedade, como planeta, para seguir em direções mais sustentáveis para todos nós e que as pessoas possam ganhar mais dinheiro, consumir melhor, investir melhor, serem mais bem-sucedidas nos seus propósitos, mantendo o nosso planeta vivo, como você muito bem mencionou. E eu também não posso deixar aqui de agradecer, especialmente hoje, que é um ponto facultativo aqui no serviço público, toda a equipe da CVM Educacional, a Andréia, o Marlon e a Daniela Bacas aqui, que inclusive fez a ponte. Eles não aparecem aqui, mas tem uma equipe aqui por trás que trabalhou hoje aí duramente para colocar isso em pé. Então, meu muito obrigado a vocês. E a partir de amanhã, olhem o CVM Educacional no LinkedIn, que vai sair muita coisa boa aí, em parceria com o GRE. Muito obrigado a vocês, uma boa noite e um excelente dia do meio ambiente amanhã. Exatamente. Obrigado. Tchau. Obrigado.